Eu sou o Bruno, seja muito bem-vindo ao canal. Hoje nós vamos dar continuidade na nossa série de observabilidade na AWS e nós vamos falar um pouquinho sobre métricas na AWS, anomalias detectadas na AWS e alarmes para essas métricas que nós podemos criar. Então vamos lá para o nosso console da AWS para que a gente consiga explorar essas métricas e entender como elas funcionam. Bem, aqui no painel da AWS, no lado esquerdo do nosso CloudWatch, nós temos um menu de métricas e é em todas as métricas que a gente vai. Aqui em All Metrics nós conseguimos explorar todas as métricas que a AWS dispõe para nós através da coleta dessas métricas pelo CloudWatch Client e também por serviços de OpenTelemetry que a AWS tem e até mesmo do X-Ray também. Aqui nas métricas nós podemos ver que temos Custom Namespaces, que são namespaces que a gente acaba criando ao longo da nossa jornada aqui na nuvem, e também temos AWS Namespaces. Os da AWS Namespaces geralmente refletem os serviços da própria AWS e o Custom Namespaces são namespaces que a gente vai criando ao longo da nossa jornada aqui na AWS. Vamos explorar os dois hoje e vamos começar pelos Custom Namespaces. Hoje nós vamos ver esse Container Insights, no nosso caso, e vamos selecionar por Cluster Name, Namespace e Pod. Nesse caso, nós temos as informações separadas, digamos, as informações agrupadas por Cluster Name, Namespace e Pod. E através disso nós também temos todas as nossas métricas. Então vamos selecionar uma das métricas aqui para a gente visualizar como que funciona. No nosso caso, vamos selecionar esse Pod CPU Utilization, e basta selecionar ele aqui e nós já conseguimos ver qual que é a média de utilização de CPU no nosso pod, nesse caso o Pet Site Deployment. A gente também consegue ter uma visualização mais detalhada quando a gente vem em View Graphed Metrics. Aqui nesse caso eu já deixei habilitado a detecção de anomalia para essa métrica, então no nosso caso a barra azul aqui, essa linha azul no nosso gráfico, é o nível de utilização de CPU para esse pod. E essa área cinza é a área que o CloudWatch mediu com base em histórico qual que era a utilização média do nosso serviço. Então, se o nosso serviço passar a ter muito consumo ou pouco consumo, ele vai subir dentro desse background cinza aqui e o CloudWatch vai conseguir nos avisar que esse pod não está se comportando de maneira esperada. Então, se eu vir aqui embaixo e desmarcar, a gente consegue ver somente a média de utilização de CPU, e se eu quero ver essa detecção de anomalia da nossa métrica, eu venho aqui nas Actions e clico nesse raiozinho aqui no caso, que é Enables Anomaly Detection. Então aí ele já passa a analisar os dados dessa métrica com base no histórico para dizer se ela se encontra no estado normal ou não. A partir daqui a gente também consegue definir a granularidade da nossa linha de métrica, né? Então, se eu quiser ter uma métrica um pouco mais granular, por exemplo, a cada 1 minuto, eu consigo selecionar aqui o período, então eu consigo ver de maneira mais granular essa métrica e também consigo mudar qual que é a estatística dessa métrica. Então hoje a gente está vendo aqui de maneira sumarizada, sumarizada não, me perdoem, a gente está vendo a média. Então a gente consegue ver qual que é o máximo, por exemplo, o pico máximo nessa métrica, e a gente também consegue mudar isso para uma estatística diferente. Vamos deixar em média aqui e vamos continuar explorando as nossas opções aqui embaixo. Além disso, a gente também consegue criar alarmes diretamente dessa métrica. Então basta a gente criar aqui em Create Alarm e a gente já vai ser direcionado para o CloudWatch Alarm. Aqui a gente vai colocar qual que é a métrica que a gente está utilizando, o pod name, o cluster name e o namespace. Isso já vem de maneira pré-definida lá do nosso CloudWatch Metrics, e a gente vai criar o nosso tipo de threshold aqui, que é a condição para disparar o alarme. Nós podemos utilizar de maneira estática, que não é detectando anomalia, ou através de Anomaly Detection, que é detectando anomalia com base nos insights do nosso CloudWatch, aqui no caso. Então a gente pode utilizar a criação do alarme com base nesses dois tipos de threshold. O Anomaly Detection a gente vai preencher
por exemplo, aqui um caso de quantas vezes o nosso alarme tem que sair da banda, né, digamos, de tolerância para que ele realize o alarme, e de maneira estática a gente precisa preencher qual que vai ser, por exemplo, o limite máximo de utilização de CPU para esse pod. Aqui também a gente consegue customizar toda essa métrica. Então vamos criar aqui para Anomaly Detection, e vou criar para detecções o threshold para uma detecção. Então assim que o cara ter uma detecção anômala aqui, ele já vai alarmar. Preenchidas as condições aqui no nosso alarme, vamos para o próximo. Aqui nós vamos selecionar qual que vai ser a trigger para o nosso alarme. Então, se ele estiver em alarme, nós podemos mandar uma mensagem para um tópico SNS já existente, podemos criar um novo tópico ou utilizar um tópico ARN, aqui no nosso caso. Então, a gente consegue colocar a alarm state trigger para em alarme, para status ok ou para insufficient data, né? No nosso caso, vamos configurar aqui como in alarme e vamos selecionar um SNS já existente. Então, aqui vamos selecionar o metric alarm test. E assim que essa métrica for detectada como uma anômala, ele vai enviar uma notificação para esse SNS. Nós podemos colocar também Auto-Scaling Actions aqui e EC2 Actions, até System Manager Actions, mas não é o nosso caso aqui. Indo para a próxima configuração, nós vamos colocar o nome do alarme e a descrição. É bem importante que o nome do alarme reflita muito bem o que esse alarme está monitorando, o que ele está fazendo. Então vamos preencher aqui. Anomaly Detection Pod CPU Utilization. Então a gente consegue ver que esse alarme é uma detecção de anomalia da utilização de CPU do pod. Então vamos para o próximo aqui, e aqui a gente já vai ver o preview desse alarme. Então ele vai trazer qual que vai ser a métrica que nós vamos utilizar, qual que é a condição de threshold para esse alarme, quais as ações que a gente definiu e o nome é sua descrição. Se eu dar um create alarm, esse alarme já está criado, é simples assim. E agora ele vai começar a realizar a análise daquela métrica. Agora a gente está com um insufficient data aqui, porque no caso ele precisa realizar uma análise de um período para conseguir detectar quais serão os dados utilizados para essa alarmística, né, no caso. E assim que ele rodar um período, ele já vai ter os dados coletados. E a partir daí ele vai passar a trabalhar em estado de alarme ou em estado de ok. Aqui nos alarmes também nós conseguimos ver mais alguns dados relacionados ao alarme. Então o nosso alarme já está em ok aqui, e nós conseguimos realizar a coleta desses dados para que o alarme possa trabalhar de maneira tranquila. Nós conseguimos ver os detalhes desse alarme, então a gente consegue ver qual que é a métrica que ele está utilizando, o estado dele, o threshold, a última modificação. Conseguimos ver as ações dele e conseguimos modificá-las. Também conseguimos ver o seu histórico, então a gente consegue ver quando que foi configurado, quando que foi feita a atualização de status para ele. Então aqui a gente consegue ver quando que esse alarme entrou em estado de alarme, quando que ele voltou para o estado ok, e se a gente tem algum alarme que é pai dele. Então no nosso caso a gente também consegue, nesse caso do CloudWatch Alarm, a gente consegue criar alarmes compostos. Então significa que nós podemos criar um alarme que vai alarmar a partir de que 2 ou 3 alarmes estejam alarmados, ou que um ou outro alarme esteja alarmado, por exemplo. Então nós conseguimos criar alarmes dessa maneira aqui no CloudWatch Alarms também. E a gente consegue criar esses alarmes, digamos que de maneira customizáveis ou agrupáveis aqui através do nosso CloudWatch Alarms. Então nós podemos, por exemplo, selecionar 2 alarmes que já estão criados aqui na nossa conta, ou um só, e Create Composite Alarm. Se eu vir aqui em Create Composite Alarm, ele já vai me dar uma expressão. Então ele vai utilizar o alarme Anomaly Detection Pod CPU Utilization, e aqui eu vou prosseguir com a criação do nosso alarme. Então aqui eu posso adicionar mais um outro alarme. No nosso caso aqui, vamos pegar, por exemplo, o alarme test. Então ele pegou um alarme ou outro, e aqui a gente consegue escrever uma expressão. Então no lugar de um ou outro, a gente consegue colocar um e outro. Então esse alarme só será acionado quando os 2 alarmes forem acionados. Então a gente também consegue criar esses alarmes compostos aqui no CloudWatch Alarms.
E isso é bem bacana porque nós podemos criar alarmes com criticidade e ações específicas. Então, quando a gente, por exemplo, tem um alarme crítico, nós podemos combinar todos os alarmes, por exemplo, de CPU e de memória do nosso cluster de Kubernetes. Então, a gente combina esses dois alarmes e criamos um alarme crítico que tem uma ação diferente. Ele pode enviar e-mail para pessoas diferentes ou a gente pode disparar até mesmo lambdas para execução, para fazer o remediamento dessa ação que está ocorrendo na nossa infraestrutura. Hoje nós exploramos as métricas com detecção de anomalia e também os alarmes na AWS. Se você tem alguma dúvida sobre esse assunto, deixa aqui nos comentários que eu vou buscar responder de maneira mais ágil e mais rápida possível. Se você já utilizou e tem algum comentário sobre isso, coloca aqui embaixo que eu vou adorar interagir com você. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo e deixa o seu like também. Valeu e é nóis!